Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim, uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião para ter companheirismo em torno do programa divino e poder compreender nesta noite o mistério das vigílias, das quais a Bíblia fala, e assim poder entender em qual das vigílias estamos vivendo nesse tempo. Portanto, vamos à Escritura e veremos o que a Bíblia fala a respeito das vigílias, e assim obteremos o conhecimento das vigílias e o propósito divino das vigílias para o seu povo. Em São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 44, diz Jesus Cristo: Esteja vossos lombos cingidos e vossas lâmpadas acesas. E vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que vuestro Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. E sejam vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando voltar das bodas, para que quando vier, seja como as virgens. Bem-aventurado aqueles servos aos quais o seu Senhor, quando venha, o ache acordado. Em verdade vos digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia, e se vier a segunda vigília, e ainda que venha a terceira vigília, se os achar assim, bem-aventurados são aqueles servos. Mas sabei isso, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, velaria certamente e não deixaria minar sua casa. Então, vocês, pois, também estejais preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar ração a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
sus bienes. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Que Dios bendiga nuestras Que Deus almas abençoe nossas almas com a sua palavra y nos permita e nos permita entendê-la. pueden tomar asientos. Podem se sentar, por favor. Para essa noite, Tendremos ciertas preguntas que serán contestadas teremos certas perguntas que serão respondidas a medida que escuchemos esta conferencia. à medida que escutemos esta conferência. Son tres preguntas muy importantes São 3 perguntas muito importantes y son las siguientes. e são as seguintes: ¿Cuál es la relación de las vigilias con la trayectoria de la Iglesia del Señor Jesucristo? quais são a relação das vigílias com a trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Esa pregunta Essa pergunta la tendremos contestada nós a teremos respondida durante esta conferencia. durante esta conferência. La segunda pregunta A es, segunda pergunta é: ¿en cuál de las vigilias ha de venir em el qual Hijo das del Hombre? vigílias o Filho do Homem há de vir? Esa pregunta también Essa pergunta também tendrá su respuesta terá sua resposta en esta conferencia. nesta conferência. La tercera es, E a terceira é: ¿cuál es el gran evento prometido que será realizado en la cuarta vigilia? qual é o grande evento prometido que será realizado na quarta vigília? Esa pregunta también será contestada Esta pergunta também será respondida en nuestros corazones em nossos corações a medida que escuchemos à medida que escutemos la palabra de Dios a palavra de Deus en esta noche. nesta noite. Es muy importante conocer el misterio de las vigilias É muito importante conhecer o mistério das vigílias, porque Jesucristo habló de las vigilias porque Jesus Cristo falou das vigílias y habló e falou de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem para una de las vigilias. para uma das vigílias. Y tenemos que saber E temos que saber en cuál de las vigilias em qual das vigílias la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem estará cumplida estará cumprida o será cumplida. ou será cumprida. El misterio de las O vigilias mistério das vigílias es un misterio é um mistério que los seres humanos han querido que os comprender seres humanos quiseram compreender desde tiempos antiguos desde os tempos antigos y conocer e conhecer en cuál de las vigilias em qual das vigílias Dios llevaría a cabo Deus realizaria el cumplimiento o cumprimento de sus promesas. das suas promessas. Las vigilias son As vigílias são mencionadas en la Escritura mencionadas na Escritura y pertenecen e pertencem tres de las cuatro vigilias 3 das 4 vigílias al tiempo de la noche ao tempo da noite y una pertenece e uma pertence al tiempo de la mañana. ao tempo da manhã. Siempre se piensa que las vigilias Sempre se pensa que as vigílias pertenecen a la noche, pertencem à noite, pero veamos mas vejamos estas cuatro vigilias essas 4 vigílias y sus horarios e os seus horários y descubriremos e vamos descobrir que una de ellas que uma delas se cumple en la se mañana. cumpre na manhã. La primera vigilia A primeira vigília que tenemos que temos en la Escritura, na Escritura, de la cual también Cristo habló, do qual Cristo também falou, corresponde a un lapso de tiempo a um lapso de tempo de la noche. da noite. Algo muy importante Algo muito importante necesitamos entender que precisamos entender es que cada vigilia é que cada vigília consta consta 3 horas. de 3 horas
Eso es muy importante Isso é muito importante entender, entendê-lo, para que assim podamos compreender, possamos entender todo esse mistério de las vigilias. das vigílias. La primera vigilia A primeira vigília es de 9 a 12 de la noche. é de 9 às 12 da noite. La segunda vigilia A segunda vigília es de 12 a 3 de la mañana. é de 12 às 3 da manhã. La tercera vigilia A terceira vigília es de 3 a 6 de la mañana. é de 3 às 6 da manhã. Y la cuarta vigilia E a quarta vigília es de 6 a 9 de la é mañana. de 6 às 9 da manhã. Y ahí encontramos E aí la cuarta vigilia encontramos a quarta vigília, que corresponde a las 3 horas às de la 3 horas da manhã, de 6 a das 9 de la 6 mañana. às 9 da manhã. Esa es la única vigilia Esta é a única de vigília, este día. que é de dia. Las demás vigilias As demais vigílias hemos visto temos visto comienzan que começa a las 9 de la mañana às 9 da manhã terminan e a terminam las 6 de la mañana. às 6 da manhã. Ahora, la cuarta vigilia Agora a quarta vigília es la más importante de todas. é a mais importante de La todas. cuarta vigilia Na quarta vigília han sucedido aconteceram grandes eventos bíblicos, grandes eventos bíblicos, como por ejemplo, como por exemplo, cuando el pueblo hebreo entró al mar quando Rojo, o povo hebreu entrou no Mar Vermelho, cuando Moisés abrió el mar Rojo quando Moisés abriu o Mar Vermelho con la palabra de Dios, com a palavra de Deus estaba en él, que estava nele, extendiendo su vara estendendo a sua vara y hablando la palabra, e falando a el palavra. mar fue abierto O mar foi aberto y pasó el pueblo hebreo. e o povo hebreu passou. Y luego E depois el ejército del faraón o exército de Faraó quiso pasar también também quis passar para matar a los hebreos, para matar os hebreus. y cuando entró al mar E Rojo, quando entrou no Mar Vermelho, entraron en seco, entraram em seco, ya Moisés había porque abierto el Moisés mar já Rojo. tinha aberto o Mar Vermelho. Pero cuando terminó de pasar el pueblo hebreo, Mas quando o povo hebreu terminou de passar, encontramos Moisés extendió su que Moisés estendeu a sua mão con su vara en la mano com a sua vara na mão y cerró el mar Rojo. e fechou o Mar Vermelho. Y el ejército del faraón E o exército de Faraó el mar Rojo estava dentro do Mar Vermelho y fue destruido. e foi destruído. Ahora miren cómo el faraón Agora vejam como o Faraó no quiso não quis obedecer a la voz de Dios, obedecer à voz de Deus, a la voz foi rebelde à voz de Deus del profeta de Dios, e ao profeta de Deus, y no se conformó. e não se conformou com os juízos divinos Dios le envió en Egipto que Deus enviou ao Egito y vino a buscar el último. e veio buscar o último, Lo vino a buscar veio procurar en el mar Rojo no Mar Vermelho y ahí lo consiguió. e aí o conseguiu. Ven ustedes Vejam que estuvo todo el tiempo en contra de que o Moisés, tempo todo teve contra Moisés del pueblo hebreo, e contra o povo hebreu, y la escritura dice, e a Escritura diz: el que te bendijere o que te abençoar será bendito, será y bendito, el que te maldijere, e o que te amaldiçoar será maldito. por lo tanto, Portanto, el faraón o Faraó recibió la maldición, recebeu a maldição porque esteve sempre contra o povo hebreu e contra o profeta de Deus. Ahora vean ustedes Agora vejam cómo el pueblo hebreo como o povo hebreu salió victorioso saiu vitorioso del mar Rojo, do Mar Vermelho, y el faraón e o Faraó encontramos que foi derrotado. fue la última derrota. Foi a última derrota. Miren ustedes, E vejam, sin las personas del pueblo hebreo sendo as pessoas, contra del se- faraón, sem as pessoas do povo hebreu lutarem contra Faraó, Deus estava lutando em favor do povo hebreu, porque fue sin ejércitos porque foi sem exércitos terrenais y sin fuerza terrenal, e sem força terrenal, sino con el
senão com o Espírito de Deus manifestado en el profeta. no profeta Moisés. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo el pueblo hebreo como o povo hebreu obtuvo la victoria. obteve a vitória, Obtuvo esa victoria obteve essa vitória de parte de Dios. da parte de Deus. Encontramos que anteriormente el pueblo hebreo, o povo hebreu, representado en un hombre, representado em um homem, en Jacob, em Jacó, obtuvo también também obteve una victoria muy grande uma vitória muito grande quando se encontrou con el ángel de Jehová. com o anjo do Senhor. Encontramos al pueblo hebreo Encontramos o povo hebreu representado ali em Jacó, porque estava nos lombos de Jacó. y de Jacob E de Jacó vinieron vieram todos los hijos de Israel. todos os filhos de Israel, Encontramos que allí e encontramos que ali, con Jacob com Jacó, estavam representados sus hijos que ya todos os seus filhos que já tinham nascido. Encontramos, vean ustedes, vejam, a Jacob a Jacó luchando lutando con el ángel de Jehová. com o anjo do Senhor. Y ya por la mañana, E já pela manhã, cuando ya amanecía, quando já amanhecia, miren lo que sucedió. veja o que aconteceu. Capítulo 32 Capítulo 32 do Gênesis nos dice, nos diz, comenzando en el verso começando 24, no dice, versículo 24, diz: así se quedó Jacob solo y assim luchó con él Jacó ficou só un varón e lutou hasta com que ele um rayaba varão até el que alba. raiava a alva. E quando o varão viu que não podia com ele, tocou no encaixe da sua coxa e se desconjuntou o músculo de Jacó enquanto ele lutava com ele. E disse o anjo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. E disse o anjo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Y el varón le dijo, E disse-lhe: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Y el varón le dijo, no se dirá Então más disse: tu nombre, não te chamarás mais Jacó, sino mas Israel, Israel, porque has luchado con Dios pois como y con príncipe los lutaste hombres, com Deus y e has com os vencido. homens e prevaleceste. Ahora vean cómo Jacob Agora vejam como Jacó luchó con el ángel de Jehová, lutou com o anjo do Senhor, o sea que luchó ou seja, que lutou con Jesucristo com Jesus Cristo en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, que es el que é mismo Dios de Abraham, o de Isaac y mesmo Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico chamado el ángel de Jehová, o anjo do Senhor y también llamado e também chamado Jeová Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. También fue llamado por Abraham Também foi chamado por Abraão Elohim, Elohim apareció quando apareceu um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E tinha também aparecido antes como Melquisedeque y bendijo a Abraham, e abençoou y le dio Abraão pan y vino. e lhe deu pão e vinho. Ahora E agora está apareciendo está amanhecendo aqui Jacó, o anjo do Senhor, esse varão de otra dimensión, de outra dimensão, este varón esse varão con este cuerpo com esse corpo teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, le aparece a Jacob aparece y Jacob a Jacó no lo dejó ir. e Jacó não o deixou ir. Jacó é
é um profeta. tiene las dos conciencias. Tem as duas consciências juntas. Puede ver en ambas dimensiones. Podem ver em ambas as dimensões. E agarrou A un personaje a um personagem de otra dimensión. de outra dimensão. Personaje es E esse personagem é o anjo do Senhor, que estava em seu corpo teofânico, lo agarró o agarrou y no lo dejaba e ir. não o deixava ir. E o anjo o abençoou. E agora vejam tudo o que acontece. Y el varón le dijo, E o varão lhe disse: no se dirá más tu nombre, o teu nome não será mais Jacó, sino Israel, senão Israel, porque has luchado con Dios porque lutastes com Deus y con los hombres y has e vencido. com os homens e prevalecestes, obteve a vitória. E Jacó lhe perguntou e disse: Declárame ahora tu nombre. declara-me, peço-te, a saber o teu nome. El varón respondió, E disse: ¿por qué preguntas por por que mi nombre? perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E abençoou ali. Y llamó Jacob el E nombre chamou de Jacó o aquel nome lugar daquele Peniel, lugar Peniel, porque dijo, porque dizia: vi a Dios tenho cara a visto a cara, Deus face a face, y fue librada e a mi alma. minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, E saiu-lhe o sol le salió quando el sol, passou Peniel e manquejava da sua coxa. pero es mejor Mas é melhor la persona a pessoa coja, estar manca, pero con la bendición mas com a bênção de Deus, que estar bien do que estar bem, sin la bendición. sem a bênção de Deus. Jacob E Jacó tuvo este problema teve esse problema en su pierna, em sua perna, luchando por la bendición de Dios. lutando pela bênção de Deus. Personas dicen, Algumas pessoas dizem, cuando tienen un problema quando tem um problema o tuvieron un accidente ou tiveram um acidente, y esas personas e essas pessoas iban viajando foram viajando hacia una actividad para uma atividade, buscar la bendición de Dios, para procurar a bênção de Deus, regresaban ou voltavam de una actividad de uma atividade y tuvieron algún e accidente. tiveram algum acidente, algum problema. Algunos dicen, Alguns dizem, si yo no hubiera ido, se eu não tivesse ido, não teria me acontecido isso, pero no hubiera mas não teria recebido a bênção de Deus. es mejor É melhor tener la bendición de ter a bênção de Deus. Dios. No importa los Não importa os problemas que a pessoa tenha buscando a bênção de Deus. Vejam, a los cristianos aos cristãos los persiguieron os perseguiram en los tiempos pasados. nos tempos passados, Echaban a los leones. os lançavam aos leões. Cualquier persona Qualquer pessoa podía decir, poderia dizer: si yo no fuera un creyente, se eu não fosse um crente em Cristo, no me echaban a não me jogavam na boca dos leões. pero de todos modos, Mas de todos os modos, la persona tiene que a morir pessoa tem que morrer contra o seu corpo físico. y si no creyó en Cristo, E se não creu em Cristo, ¿de qué le valía vivir en la tierra? do que valia viver na terra? Y que no lo echaran E que não lançasse aos leões o los mataran ou os matasse de alguma forma naquele tempo? Cristo dijo Cristo disse en San Mateo, em São Mateus, capítulo 16, capítulo 16, versículo 24 em diante. entonces dijo Jesús a sus discípulos, Então disse Jesus aos seus discípulos: quiere venir en pos de se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. esto nos muestra Isso nos mostra que el camino de Cristo que o caminho de Cristo no es fácil não é fácil, cuanto a que uno no tiene problemas quanto en la vida. a que a pessoa não tenha problemas na vida. Por creer en Cristo, Por crer em Cristo, muchas veces muitas vezes problemas, sobrevém a pessoa problemas até mesmo na casa da pessoa, pero está llevando la
mas está levando a cruz de Cristo. Sigue diciendo, Continua dizendo, porque todo el que quiera salvar su porque vida, aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. y todo el que pierda su E vida quem por causa perder de sua mí, vida por amor de mim, achá-la-á. o sea, que no hay que Ou seja, que não precisa se lamentar pelos problemas que a pessoa tenha al estar buscando la bendición. ao estar buscando a bênção de Deus. Cualquier persona puede decir, Qualquer pessoa pode dizer, mi hijo meu filho o mi amigo ou meu amigo que salió para una actividad, que saiu para uma atividade, cuando regresaba, quando voltava, morreu. pues no tiene ningún problema. Hoje não tem problema nenhum, Fue al paraíso. foi ao paraíso. Si no estuviera buscando la Se não estivesse buscando a bênção de Deus, servindo a Cristo, y muriera esa persona, e essa pessoa morresse, se iba al infierno, iria ao inferno, o sea, a la quinta ou dimensión, seja, a quinta dimensão, en palabras más suaves. em palavras mais suaves. Y podía decir, E podia dizer, su amigo seu amigo murió quietecito en la morreu quietinho em casa, tranquilito, tranquilinho, pero sin la bendición de mas Dios, sem a bênção de Deus, ¿de qué le sirvió? serviu do quê? Allá en la quinta dimensión Lá na quinta dimensão, no estará muy tranquilo. não vai estar muito tranquilo. Así es que mejor Assim, estar é que é melhor estar servindo a Cristo todos los días de todos os dias de nossa vida, importa los não importa os problemas que a pessoa tenha na vida. todo aquel que pierde su Todo vida por aquele causa que de perder mí, sua vida por minha causa, achá-la. ¿y cuál es la que haya? La vida eterna. E qual é a que há? A vida eterna. É essa que nós queremos. Esta terrenal. Essa terrena é temporária. Ahora miren ustedes Agora observem. lo importante que es O importante que é servir a Cristo todos os dias de nossa vida. porque ¿qué aprovechará el Porque hombre do que si aproveitará o homem se ganhar o mundo todo ganar su alma? e perder a sua alma? No le vale de nada. Não vale de nada. ¿O qué recompensa dará Ou el que hombre dará por o su alma? homem em recompensa por sua alma? Dios no acepta nada. Deus não aceita nada em recompensa por salvação da alma, exceto o sacrifício de Cristo. Y si la persona no ha E se a pessoa não aceitou esse sacrifício, creyendo en Cristo como crendo em Cristo como seu Salvador y lavando sus pecados e lavando os seus pecados no sangue de Cristo y recibiendo su e recebendo o seu Espírito, la persona a pessoa no tiene nada não tem nada ofrecerle a Dios que oferecer a Deus se não tem o sacrifício de Cristo recebido em sua alma e o seu sangue aplicado na sua alma. Há apenas una cosa uma coisa ofrecida oferecida salvación nuestra, pela nossa salvação, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário, muriendo morrendo nuestra salvación. para nossa salvação. E Deus Otra cosa. não aceita outra coisa. Sigue diciendo, Continua dizendo, porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem vendrá en la gloria de su virá Padre na glória do seu Pai con sus ángeles com os seus anjos y entonces pagará e então retribuirá a cada uno a cada um conforme a sus obras. segundo as suas obras. Ahora podemos ver aquí Podemos ver agora aqui que es muy importante que é muito importante siempre estar buscando estar sempre buscando la bendición de Dios. as bênçãos de Deus. Cuando leímos este pasaje Quando lemos essa passagem de Jacob, de Jacó, pensamos pensamos que Jacob agarró al ángel que Jacó agarrou o anjo de Jehová do Senhor y no habló muchas cosas. e não falou muitas coisas. Pero vamos a preguntar Mas vamos perguntar aqui ao profeta Oséias
algumas das coisas que Jacó falou. En el capítulo 12 de No Oseas, capítulo 12 de Oséias, verso 13 en adelante dice: versículo 13 em diante diz: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con no su poder ventre venció. pegou do calcanhar de seu irmão. Vamos a leerlo poco a poco. Vamos En ler el seno devagar. materno tomó por el calcañar No ventre a su materno pegou do calcanhar do seu irmão e na sua força lutou com Deus. y con su poder venció al ángel. E com o seu poder venceu o anjo. Al ángel Venceu o anjo prevaleció, e prevaleceu, chorou rogó e lhe suplicou em Betel, o achou. y allí habló con nosotros. E ali falou conosco, Mas Jehová, mas o Senhor, los ejércitos, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. tú pues, vuélvete a tu Tu, Dios, pois, converte-te a teu Deus. guarda misericordia y juicio, Guarda a benevolência e o juízo, y en tu Dios e em teu Deus espera sempre. luego en el mismo capítulo 12, Depois do verso mesmo 9 capítulo al 12, 10, versículo dice: 9 ao 10 diz: Pero yo soy Jehová tu Dios, Mas eu desde sou o la Senhor tierra teu de Deus Egipto, desde a terra do Egito. aún te haré morar en tiendas, Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa solene. y he hablado a los profetas Falei aos profetas y aumenté la profecía e aumentei a profecia pelo ministério aumenté la profecía e aumentei a profecia pelo ministério dos profetas, propus parábolas. y por medio de los profetas usé E por meio dos profetas propus parábolas. por medio de los profetas Dios Por meio dos profetas, Deus tem usado parábolas, y esto de las vigilias, e isso das vigílias parábolas são parábolas que marcan que marcam tiempos tempos proféticos, proféticos, cuales os quais la iglesia del Señor Jesucristo a Igreja do Senhor Jesus Cristo estaría estaria manifestada manifestada de etapa em etapa. las vigilias, As vigílias, las primeras tres, as primeiras três, corresponden correspondem al tiempo ao tempo de las edades das eras da Igreja durante las 7 edades, durante as 7 eras da Igreja gentia. y la cuarta vigilia E a quarta vigília corresponde a la edad de la piedra. à era de pedra angular. Las tres primeras vigilias As 3 primeiras vigílias corresponden correspondem lugar santo ao lugar santo del templo espiritual de do Cristo. templo espiritual de Cristo. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde lugar santísimo ao lugar santíssimo templo espiritual de do Cristo. templo espiritual de Cristo. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde edad de la piedra. à era de pedra angular. Las primeras tres vigilias As primeiras 3 vigílias correspondem al quinto milenio ao quinto milênio y sexto milenio. e sexto milênio. La cuarta vigilia A quarta vigília corresponde séptimo milenio. ao sétimo milênio. Ahora E agora, las as vigílias aquí usadas aqui son vigilias proféticas são vigílias proféticas, representadas las vigilias nas vigílias guardaban que se guardavam en aquellos tiempos. naqueles tempos. De todas as vigílias, La más importante a mais importante cuarta vigilia. é a quarta vigília. En la cuarta vigilia Na quarta vigília, bendijo el ángel de Jehová a Jacob o anjo do Senhor abençoa Jacó, y recibió Jacob e Jacó recebeu un nuevo nombre. um novo nome. Es en la cuarta
Essa é a quarta vigília de la cual habló Cristo, da qual Cristo falou, en la cual na qual Dios bendecirá, Deus abençoará. el ángel de Jehová bendecirá O anjo do Senhor vai abençoar al Israel ao Israel o al Jacob ou a Jacó, celestial primero primeiro celestial, y al Jacob e ao Jacó terrenal, que es el pueblo. terrenal, que é o povo hebreu. El Jacob o Israel celestial O Jacó ou Israel celestial es la iglesia del Señor. é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y miren ustedes, E vejam, el mismo ángel de Jehová o anjo do Senhor mesmo, que esteve a noite toda, durante todas essas vigílias, durante todas essas vigílias, luchando con Jacob, lutando com Jacó e Jacó com ele, cuando llegó quando chegou la mañana, a manhã, cuando rayaba el alba, quando raiava a alva, quando já estava amanhecendo, ou seja, la cuarta vigília, quando a quarta vigília já estava começando, encontramos que Jacob que Jacó recibió la bendición. recebeu a bênção de Deus. Y ahora E agora encontramos encontramos bendición de Dios, que a bênção de Deus, bendición de Cristo a bênção de Cristo, del pacto o anjo do pacto para su iglesia para a sua igreja es para la cuarta vigília, é para a quarta vigília, no es para las 7 edades, não é para as 7 eras da igreja gentia, sino para la edad de la senão para a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo, onde estará mismo ángel de Jehová, o anjo do Senhor mesmo, o anjo do pacto, que esteve nas 7 eras da igreja gentia, manifestado em cada um dos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. y ahora vean ustedes E agora vejam cómo hubo una lucha como houve uma luta de edad en edad de era em era por la bendición de Dios. pela bênção de Deus. En la cuarta vigília Mas é na quarta vigília, na manifestação del ángel del do anjo do pacto para la edad de la piedra para a era de pedra angular y lugar santísimo e lugar santíssimo do seu templo espiritual, que el ángel del pacto que o anjo do pacto, Jesucristo Jesus Cristo, manifestado en espíritu manifestado em Espírito Santo, bendecirá abençoará a su iglesia a sua igreja y traerá e trará el cambio a mudança nosotros necesitamos. que nós precisamos. Vean ustedes Vejam, el nuevo nombre o novo nome que recibió Jacob que Jacó recebeu tiene que ver tem a ver toda la bendición com toda a bênção recibiría que receberia en la tierra nueva, na nova terra, o sea, en la tierra ou seja, na terra prometida, a la cual él a qual iba ele para poseer ia para possuí-la, para receber a herança de la primogenitura da primogenitura correspondía. que correspondia a ele. La iglesia del Señor Jesucristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, Encontramos encontramos que en este tiempo final, que nesse tempo final, en la edad de la piedra angular, na era de pedra angular, que es la edad del lugar que é a era do lugar santíssimo, del templo espiritual do de Cristo, templo espiritual de Cristo, recibirá receberá su herencia, a sua herança, la herencia que perdió Adán y a Eva, herança que Adão e Eva perderam na queda. la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo la obtendrá, a obterá, porque le será restaurada la porque herencia será restaurada a herança de Deus a todos los hijos de Dios. a todos os filhos de Deus, a todos os escolhidos de Deus. Y por eso es que viene el ángel E é por isso que o anjo do pacto vem, que es Jesucristo que é Jesus Cristo em Espírito Santo, en el día postrero, no último dia, manifestado manifestado na quarta vigília. y en la cuarta vigília, E na quarta vigília que todos nosotros é que todos nós estaremos recibiendo estaremos recebendo bendición a bênção del ángel del pacto, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, su manifestación, em sua manifestação final, en donde estarán viendo todos onde todos estarão vendo, os filhos e filhas de Deus, lo que vio Jacob. o que Jacó viu. Jacob dijo, Jacó disse: he visto a Dios eu vi a Deus cara a cara, face a face, y todos los escogidos de e todos os escolhidos de Deus, día postrero no último dia, estarán viendo
estarão vendo Jesucristo a Jesus Cristo manifestado Espíritu Santo em Espírito Santo a través de carne humana, através de carne humana viendo e estarão vendo a Jesucristo, a Jesus Cristo com o seu rosto como o sol, Jesucristo, a Jesus Cristo como o Rei dos Reis Señor dos señores, e Senhor dos Senhores. Estarão vendo ya no en espejo, não en oscuridad, em espelho na escuridão, mas face a face, porque vão estar vendo a Jesus Cristo vindo em Espírito Santo en el velo de carne, no véu de carne que ele terá na quarta vigília. y estarán viendo E estarão vendo a Jesucristo a Jesus Cristo cara a cara, face a face, al estar viendo ao estar vendo a Jesucristo manifestado a Jesus Cristo manifestado en su velo de carne, em seu véu de carne en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Eso será ver a Dios Isso será ver a Deus, ver a Jesus Cristo cara a cara face a face. en el día posterior, No último dia, viendo al ángel del pacto, Jacó, vendo o anjo do pacto face a face, recibió recebeu bendición de Dios. a bênção de Deus. Y ahora, E agora, Jacob vejam, Jacó quiso saber el nombre quis saber o nome del ángel, do anjo, porque el nombre porque o nome de Deus está onde? del ángel. No anjo. Y por eso Jacob, E por isso Jacó perguntou ao anjo: ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome? Y el ángel le dice, E o anjo disse: por que perguntas pelo meu nome? o sea que el ángel sabía Ou seja, que o anjo sabia por qué. porque Preguntando estava perguntando pelo seu nome. si sabía el nombre, Porque se sabia o nome do anjo, pues iba a saber pois saberia el nombre de Dios. o nome de Deus, porque Éxodo capítulo 22 o 23, Êxodo capítulo 22, capítulo 23, verso 20, que versículo 20 em diante diz: he aquí yo envío mi ángel eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde o caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado para ti. guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, rebelión, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. ¿dónde está el nombre de Onde está o nome eterno de Deus? en el ángel de Jehová? No anjo do Senhor. De Jacob quería conocer el nombre, Vejam, Jacó queria conhecer o nome, porque conociendo el nombre, porque conhecendo o nome do anjo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que era o mesmo Deus, cuerpo de em seu corpo teofânico, ese cuerpo de la neste corpo da sexta dimensão, iba a estar conociendo estaria conhecendo el nombre eterno de o nome eterno de Deus. ustedes cuando le apareció el ángel Vocês lembram quando apareceu o anjo do pacto a los padres de aos pais de Sansão? querían saber ellos Eles queriam saber o nome do anjo. y el ángel les dice, E o anjo lhes disse: ¿por qué preguntas por mí? por que perguntas pelo meu nome, El cual es oculto. o qual é oculto? Era permitido Não era permitido darlo a conocer dá-lo a conhecer a Moisés a Moisés, cuando él también quiso saber el nombre del quando ele também quis saber o nome do anjo, ángel de Jehová. do anjo do Senhor. El ángel le dijo, O anjo lhe disse: yo soy el que soy. eu sou o que sou. Y le dirás a ellos, E dirás a eles: yo soy, me ha enviado a vosotros. eu sou, me enviou a vós. Y fueron dadas E foram dadas 5 letras, 5 consonantes 5 letras, 5 consoantes, que son que são Y, Y, H, H, W, W, H. H. Esas fueron las letras Essas foram as letras que le fueron dadas a Moisés que foram dadas a Moisés de Jehová. pelo anjo do Senhor. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu ha deseado saber desejou saber el nombre eterno de Dios. o nome eterno de Deus, o nome do anjo do pacto. Pero el pueblo hebreo Mas o povo hebreu, vejam, no ha podido entender ese nombre, não pôde entender esse nome, pero ese nombre mas esse nome, para el tiempo final, para o tempo final, para el día postrero, para o último dia, será revelado vai ser revelado a todos los hijos e hijas de Dios a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os primogênitos de Deus, en el día postrero
no último dia, en la venida na vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem, Ahora, e agora, con la venida com a vinda de Jesucristo en el Espíritu de Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, en el día postrero, no último dia, manifestado manifestado su ángel mensajero em seu anjo mensageiro, en la cuarta vigilia, na quarta vigília, estará estará dándonos la bendición nos dando a bênção que nosotros necesitamos que nós precisamos para ser transformados para sermos transformados, nós os que vivemos, y ser resucitados, e sermos ressuscitados, partidos os que partiram, e ser ressuscitados que partiram nas eras passadas. Isso é para a quarta vigília. y la cuarta vigilia. E a quarta vigília, En términos proféticos, em termos proféticos, corresponde a la edad de la piedra. à era de pedra angular. Ahora, en términos Agora, em termos proféticos, Cristo falou proféticos, la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem y comparó e comparou el tiempo de la venida del Hijo o del Hombre tempo da vinda do Filho do Homem a una de las vigilias. a uma das vigílias. Y encontramos E encontramos que para as diferentes vigílias su iglesia siervos tem em sua igreja servos, ou seja, mordomos, fieles fiéis prudentes e prudentes, de etapa em etapa, estariam alimentando aos filhos e filhas de Deus com o pão da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, senão de toda palabra. de toda palavra que sai da boca de Deus. Nos dice Dios, Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 8, versos 3 al 4, versículo do 3 ao 4, e São Mateus capítulo 4, versículo 4, o alimento para el alma para a alma es la palabra de Dios. é a palavra de Deus, El mensaje de Dios a mensagem de Deus correspondente ao tempo que a pessoa está vivendo. ahora E agora, Cristo pregunta, Cristo pergunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? quem é o servo fiel e prudente, Y el cual estará en la casa de o Dios. qual estará na casa de Deus? Mayordomo fiel y prudente, Quem é o mordomo fiel e prudente, ao qual o Senhor porá sobre a sua casa? ¿y cuál es la casa del Señor? E qual é a casa do Senhor? Su iglesia. A sua igreja. Esa es la casa, Essa é a casa, la familia a família de Dios. de Deus. Es una familia celestial. É uma família celestial. Así como él dijo, Assim como ele disse: he descendido del cielo. desci do céu. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Todos los hijos y hijas Todos os filhos e filhas de Deus desceram do céu, han venido vieram de la séptima da dimensión sétima dimensão y se encuentran aquí e se encontram aqui na terra en cuerpos mortales. em corpos mortais. Y para pasar E para passar esta dimensión, pela sexta dimensão, hemos creído cremos nuestro amado Señor Jesucristo no nosso amado Senhor Jesus Cristo como nuestro Salvador como nosso Salvador y su sacrificio e o seu sacrifício na cruz do Calvário, e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo y hemos recibido e recebemos o seu Espírito Santo. hemos recibido E assim recebemos cuerpo teofánico um corpo teofânico da sexta dimensão. y hemos recibido así E assim recebemos vida eterna. hemos nacido Nascemos así assim en el reino de Dios, no reino de Deus. nacido de nuevo, Nascemos de novo e temos vida eterna. nos falta E falta a nós apenas o corpo físico e eterno, cual él nos o qual Ele vai nos dar. en dónde, Onde? en la cuarta vigilia. Na quarta vigília. Los muertos en Cristo Os mortos em Cristo traen en cuerpos eternos ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. eso es E isso é este tiempo. para esse tempo final. Ahora Cristo preguntó, Agora Cristo perguntou: ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Ese quem é esse servo fiel e prudente, esse mordomo fiel, al cual su Señor ha ao puesto qual o Senhor pôs sobre a sua casa?
De era em era, Deus tem colocado um mensageiro no qual tem estado um espírito teofânico da sexta dimensão manifestado em carne humana nesse mensageiro. E esse mensageiro trouxe da sexta dimensão a mensagem de Deus para o povo. E essa mensagem é o alimento para o povo. A ração correspondente ao tempo na qual as pessoas estão vivendo. E agora, quem é o servo fiel e prudente? Ou seja, o mordomo fiel e prudente que estará na casa de Deus. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com um mensageiro correspondente à quarta vigília, correspondente à era de pedra angular, correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, correspondente à dispensação do reino e correspondente ao último dia. Qual é esse servo fiel e prudente? Porque os outros servos fiéis e prudentes, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, deram alimento espiritual, a ração aos filhos de Deus, na casa de Deus, nas vigílias na qual eles vieram. E agora, para o último dia, quem será o servo fiel e prudente? Esse mordomo fiel e prudente? Esse administrador fiel e prudente que estará ministrando a palavra de Deus, o alimento espiritual aos filhos e filhas de Deus na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Disse: bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor venha, o ache fazendo assim. Na verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. E o que isso significa? Que se cumprirá nesse servo fiel e prudente o que Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Desde o trono é que se governa. E este mordomo fiel e prudente vai ser colocado sobre todos os bens do seu Senhor. E para quê? Para administrar os bens do seu Senhor. Agora vejamos São Marcos, capítulo 13, o que nos diz. Falando da vinda do Filho do Homem. Diz, capítulo 13, versículo 32 em diante: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Está falando aqui do quê? Da vinda do Filho do Homem. Olhai, vigiai e orai. Olhai por quê, e velai por quê, e orai por quê? Pela vinda do Filho do Homem e para que estejamos preparados para vê-lo e recebê-lo no tempo final. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra
deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, su obra, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Jesucristo ascendió al cielo, Jesus Cristo subiu ao céu, pero envió en su iglesia mas enviou em sua igreja e a sua igreja siervos fieles y prudentes, servos fiéis e prudentes, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, y el ángel mensajero e o anjo mensageiro da era de pedra angular, y les dio autoridad e lhes deu autoridade sobre su casa. sobre a sua casa. Sigue diciendo, Continua dizendo: velad, vigiai, pois, porque no sabéis porque não sabeis quando virá o Senhor de la casa. da casa. Ahora velad por qué, Agora vigiai por quê? por su venida. Pela sua vinda. Sigue diciendo, Continua dizendo: si al anochecer, se à tarde, eso fue en el comienzo, isso foi no começo da igreja, allá con los apóstoles, lá com os apóstolos, y también corresponde e corresponde também a la etapa de las grandes à etapa das grandes perseguições por las cuales pasó la iglesia. pelas quais a igreja passou. Sigue diciendo, Continua dizendo: o a la medianoche, ou à meia-noite, la medianoche, à meia-noite, encontramos encontramos que es el tiempo que é o tempo de la segunda vigilia, da segunda vigília, porque la primera termina a las 12 porque a primeira termina às 12 y la segunda comienza a las e a segunda começa às 12, 12, o sea, finalizando ou la seja, finalizando a primeira primera y e começando a segunda, o al canto del gallo, ou ao cantar do galo. ya esa es la tercera, Essa já é a terceira vigília, o a la mañana, ou amanhã. ya esa es la cuarta vigilia, Essa já é a quarta vigília. y no vino ni en la primera ni en la segunda, E não veio nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Assim que, por eliminação, ya sabemos já sabemos la venida del Hijo que a vinda do Filho do Homem era para cuál de las era para qual das vigílias? para la cuarta vigilia, Para a quarta vigília. porque no queda Porque otra vigilia, não resta outra vigília. y esa es la única vigilia E essa é a única vigília responde que corresponde a un tiempo de día, a um tempo de dia. corresponde Corresponde las primeras 3 horas às primeiras 3 horas da manhã. en esa cuarta vigilia. Nessa quarta vigília, Vean ustedes, vejam, Jacob fue bendecido Jacó foi abençoado. en esta cuarta vigilia. Nessa quarta vigília, encontramos também que Jesús caminó sobre el que mar. Jesus caminhou sobre o mar. Encontramos a Jesús Encontramos a Jesus apareciéndole a sus discípulos, aparecendo aos seus discípulos, se revelando aos seus discípulos. en la cuarta vigilia. Na quarta vigília, Eso lo encontramos isso nós encontramos en San Mateo capítulo em São 14. Mateus capítulo 14. Eso sucedió después Isso de aconteceu multiplicar los depois de panes y los multiplicar os pães e os peixes. peces. Vamos a ver cómo dice la escritura. Vamos ver como a Escritura diz. El verso 20, capítulo 14, verso 20. Capítulo 14, versículo 22 em diante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem
adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Eso fue luego de multiplicar Isso foi depois de multiplicar os pães e os peixes, donde comieron 5,000 personas, onde 5.000 pessoas comeram, sin contar los niños y las mujeres. sem contar as crianças e as mulheres. Y cuando terminó, E quando terminou, sobró más pan sobrou mais pão y más peces e mais peixe de los que le habían entregado do que tinham entregue cuando él comenzó. quando ele começou. Miren ustedes, Vejam, todo lo que ponemos en las manos de tudo o que nós colocamos na mão de Cristo, Él lo bendice Ele abençoa y lo multiplica e o multiplica y lo usa en su obra. e usa em sua obra. Y cuando nosotros E quando nós luego veamos logo vejamos lo que colocamos en o sus que manos, colocamos em suas mãos, veremos que vai ter mais nosotros colocamos. do que nós colocamos em suas mãos. Sigue diciendo, Continua dizendo: despedida la multitud, subió al monte a orar. e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Estaba allí solo. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ahora podemos ver Agora podemos ver Jesús a Jesus andando sobre el mar caminhando sobre o mar. en la cuarta vigilia. Na quarta vigília, En San Marcos también também em São Marcos, habla de esta cuarta nos fala dessa quarta vigília en el capítulo 6 no capítulo 6 y nos muestra e nos mostra en esta cuarta vigilia nesta quarta vigília todo lo que allí sucedió. tudo o que aconteceu ali. Vamos a ver el verso 40. Vamos ver no capítulo 6, no versículo 48 em diante. Dice, Diz: y viéndoles derramar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidavam que era um fantasma e deram grandes gritos, Porque todos le veían y se turbaron. porque todos os viam e perturbaram-se. Pero enseguida habló con ellos Mas logo falou com eles y les dijo, e disse-lhes: tened ánimo, tende yo bom soy, ânimo, sou eu, no temáis. não temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aquí podemos ver Aqui podemos ver lo que sucedió o que aconteceu en esta cuarta vigilia. nessa quarta vigília, Y encontramos e encontramos
en San Juan, em São João, que también que também aparece andando sobre el mar aparece andando sobre o mar en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Eso está en el capítulo 6, Isso está no capítulo 6, verso 15 al 21, versículo 15 ao 21. y ya eso ustedes lo leerán E isso vocês já leram en sus hogares em seus lares, para que tengan más escrituras mais o escrituras lugares donde o Jesús lugares caminó sobre el mar. onde Jesus caminhou sobre o mar. Ellos se maravillaban Eles se maravilhavam de que Jesús le hablaba al viento Que y Je- al mar que Jesus falava ao vento e ao mar y le obedecían. e o obedeciam. Es que allí estaba el creador de ellos É que ali estava o Criador deles y les hablaba e lhes falava y le obedecían. e o obedeciam. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la cuarta vigilia que a quarta vigília es muy importante é muito importante en el campo profético no campo profético con relación com relação a la venida del Hijo del à Hombre vinda do Filho do para Homem el día postrero. para o último dia. Ahora, Agora, el día postrero. o último dia. ¿Qué es el día postrero? O que é o último dia? Es el día del Señor. É o dia do Senhor. El día postrero O último dia es el séptimo é milenio. o sétimo milênio, Un día delante del Señor porque um dia diante do Senhor es como 1000 años, é como 1000 anos, y 1000 años e 1000 anos como un día. como um dia. Y una vigilia, E uma vigília, en términos em termos de un día delante del de um Señor como dia 1000 diante años, do Senhor como 1000 anos, entonces 3 horas então 3 horas delante del Señor, diante do Senhor, las 3 horas as 3 horas da quarta vigília vienen a ser vem a ser 125 años, 125 anos, porque una hora porque uma hora, delante de Dios uma hora diante de Deus para os seres humanos es 41 são años 41 anos con 8 meses, com 8 meses. y 41 años con 8 E meses 41 anos com 8 meses, multiplicado por 3 multiplicado por les 3, da soma, 125 totaliza años. 125 anos. Los primeros 125 años Os primeiros 125 anos del día postrero do último dia es delante de Dios são diante de Deus, la cuarta vigilia, a quarta vigília, de la cual da qual nos habla Cristo. Cristo nos fala. Cuando nos habla Quando nos fala, será al anochecer, ao anoitecer, o será la medianoche, ou será o meia-noite, será el canto del gallo, ou será o cantar do galo, o a la mañana. ou pela manhã. Si no fue en el atardecer, Se não foi no o sea, entardecer, al oscurecer, ou seja, ao escurecer, y no fue a la medianoche, e não foi à meia-noite, y no fue al canto del e gallo, não foi ao cantar do galo, o sea, primera, segunda, ou y seja, a tercera primeira, vigilia, segunda e terceira vigília, solamente queda resta apenas la cuarta vigilia. a quarta vigília. Es en la cuarta vigilia É na quarta vigília donde Cristo caminó sobre el mar. onde Cristo caminhou sobre o mar, tipo e figura De la venida de Cristo, da vinda de la Cristo, venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do para Homem, el día postrero, para o último dia, donde su iglesia onde a sua lo igreja estará necesitando. estará precisando dele mais do que nunca. Y en Apocalipsis, E em Apocalipse, capítulo 10, capítulo 10, lo encontramos o encontramos caminando sobre el mar. caminhando sobre o mar Y caminando e caminhando sobre el mar sobre o mar para llegar para chegar a tierra. à terra. En Apocalipsis capítulo 10, Em Apocalipse capítulo 10, verso 1 en adelante dice: versículo 1 em diante diz: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem,
con el arco iris sobre su cabeza, e por cima da sua cabeça estava o arco y su celeste, rostro era como el sol, e o seu rosto era como o sol, y sus pies como columnas de fuego. e os seus pés como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto, E tinha na sua mão um livrinho aberto, y puso su pie derecho sobre el mar, e pôs o seu pé direito sobre o mar, y el izquierdo sobre la e o tierra, esquerdo sobre a y terra. clamó a gran voz, E clamou com grande como voz, ruge un león. como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 truenos emitieron os su voz. 7 trovões emitiram as suas vozes. Aquí tenemos Nós temos aqui la venida del Hijo a del Hombre, vinda do Filho do Homem, la venida de Cristo a vinda de Cristo. en el día postrero. No último dia, Lo encontramos o con encontramos su rostro. com o seu rosto como o ¿Cuándo sol. usted ve el sol? Quando você vê o sol? En la mañana. Na o en el manhã día, ou no dia? no durante la noche. Não durante a noite. Su venida A sua vinda es en la cuarta vigilia. é na quarta Con vigília, su rostro como el com o sol. seu rosto como o En sol, el monte de la no transfiguración, monte da transfiguração, donde él mostró onde ele mostrou, en esa visión nessa visão, la venida del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do con Homem, sus ángeles com os seus anjos, aparece aparecem con su rostro com o seu rosto como el sol también. como o sol também. ¿Por qué? Por quê? Porque su venida Porque a sua es vinda para la cuarta vigilia. é para a quarta vigília. Para a cuarta vigilia, Para a quarta vigília, correspondiente al correspondente día postrero. ao último dia. Ou es seja, para los primeros são para os primeiros 125 anos del día postrero. do último dia, séptimo do sétimo milênio. Durante ese lapso de tiempo Durante esse lapso de tempo de la cuarta vigilia, da quarta vigília, la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do con Homem sus ángeles com os seus tiene que ser anjos cumplida. tem que ser cumpridas aqui na terra. Ahora Agora, podemos ver podemos ver la importancia a importância de las vigilias. das vigílias. Podemos ver El por qué es tan O importante porquê é tão importante comprender entender el misterio o de mistério las vigilias. das vigílias. Porque para la cuarta vigilia, Porque para a quarta vigília, Jesucristo, Jesus Cristo, el Hijo del Hombre, o Filho do Homem, con sus ángeles, com os seus anjos, resplandeciendo su rostro resplandecendo o seu rosto como el sol, como o sol, estará manifestado en la estará manifestado na terra, tierra, con su rostro como com o el sol, seu rosto como o sol, ou seja, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque su rostro como el porque sol o seu rosto como o sol representa a Cristo, como Rey de Reyes como Rei dos y Reis Señor de e señores, Senhor dos Senhores, como Hijo del Hombre como Filho do Homem e Hijo de David, e Filho de Davi, para sentarse para se sentar en el trono de David no trono de y Davi reinar por 1000 años e reinar por 1000 anos luego por toda la eternidad. e depois por toda a Pero eternidade. para su venida hay un programa Vê, para a sua vinda tem um programa que tem que ser cumprido. como para su primera venida, Como para a sua primeira un vinda, programa teve um programa que tuvo que ser que cumplido. teve que ser cumprido. Encontramos Encontramos que luego de su nacimiento que depois do seu nascimento transcurrieron percorreram 29 años y medio 29 anos e para meio comenzar su ministerio para começar o seu y ministério. luego transcurrieron E depois transcorreram 3 años y medio 3 más anos e meio mais para llevar a cabo para la realizar obra de redención a obra de en la redenção cruz del Calvario. na cruz do Calvário Y así e assim coronar coroar su primera venida sua primeira vinda como Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus Y la segunda venida de e a Cristo, segunda vinda de que Cristo, es la venida del ángel que é del a pacto, vinda do anjo do pacto, en el día postrero, no último dia, es para llevar a cabo é para su realizar obra de reclamo sua obra de reclamação de tudo que ele redimiu con su sangre preciosa com o seu precioso en su sangue primera venida. na sua primeira vinda. Y E aquí en la tierra aqui na terra se estará viviendo estará vivendo en la cuarta vigilia, na quarta vigília, en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo quanto tempo estará estará el Hijo del Hombre o Filho do Homem con sus ángeles com os seus anjos manifestado en la tierra manifestado na terra antes de llevar a cabo antes de realizar el propósito o propósito de su venida da sua en vinda toda su plenitud? em toda a sua plenitude, Porque irá porque irá por etapas. por etapas. Su programa Seu programa tiene diferentes etapas. tem diferentes etapas Y durante todas esas etapas, e durante todas essas Ele estará etapas cumprindo ele estará cumprindo el propósito de o su venida. propósito da sua vinda Y estará cumpliendo e estará cumprindo assim
las profecías as bíblicas profecias bíblicas correspondientes correspondentes às diferentes etapas de la venida del Hijo da del Hombre vinda do Filho do Homem, con sus ángeles, com os seus anjos, resplandeciendo su rostro resplandecendo o seu rosto como el sol. como o sol, O sea, ou seja, viniendo vindo como Rey de Reyes, como Rei dos Reis Señor de e Señores, Senhor dos Senhores, Hijo del Hombre Filho do Homem e Hijo de David. e Filho de Davi. Ahora hemos visto Nós temos visto agora la importancia a importância de estas vigilias dessas vigílias y, e, sobretudo, la importancia a importância da quarta y vigília su significado e o seu en significado términos proféticos. em termos proféticos. En términos proféticos, Em termos proféticos, la cuarta vigilia a quarta vigília es la más importante, é a mais importante, porque es el ciclo divino porque este é o ciclo divino de la primera parte da primeira parte del séptimo milenio. do sétimo O sea, milênio, de los primeros 125 ou seja, dos años primeiros del séptimo 125 anos do sétimo milênio, milenio, donde la venida del Hijo del Hombre onde a vinda do Filho do Homem estará manifestada, revelada, en medio de la iglesia de no meio da Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, llevando a cabo realizando la obra a obra de reclamo. de reclamação. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo quanto tempo tomará todo el programa tomará todo o de la programa venida del Hijo del Hombre da con sus vinda do ángeles Filho do Homem com os seus anjos en el día postrero? no último dia? Esperemos Esperemos y luego veremos e depois vamos ver cuánto tiempo tomará. quanto tempo tomará De tiempo do tempo toda la obra toda a obra del Hijo del Hombre do Filho do Homem en su venida na sua vinda con sus ángeles, com os seus anjos, en donde estará llamando onde estará y chamando juntando a sus e escogidos, juntando os seus escolhidos estará completando e estará su completando cuerpo místico de creyentes seu corpo místico de en la crentes edad de la piedra na angular, era de pedra angular y nos estará preparando e estará nos preparando para ser transformados para sermos transformados e raptados en este día posterior. neste último dia. Todo esto Tudo isso es é para la cuarta vigilia. para a quarta vigília. Miren ustedes Vejam, la resurrección de Cristo. a ressurreição de Cristo, ¿En qué horario ocurrió? em que horas aconteceu? Ocurrió en la mañana Aconteceu na del manhã domingo de resurrección. do domingo de ressurreição. Y eso es E isso é la cuarta vigilia a quarta del vigília domingo de do resurrección. domingo de ressurreição, Tipo y figura tipo e figura de la cuarta vigilia da quarta vigília del día postrero, do último dia, donde los muertos en Cristo onde os mortos em Cristo resucitarán ressuscitarão en cuerpos eternos, em corpos y eternos, nosotros los que vivimos e nós, os que vivemos, seremos transformados. seremos transformados, Así como Cristo assim como Cristo ressuscitou en la cuarta vigilia na quarta vigília del domingo do domingo de resurrección. de ressurreição. E agora, La edad de la piedra angular a era de pedra angular está representada está representada en el domingo de no resurrección, domingo de ressurreição, porque la edad de la piedra angular porque a era de pedra angular viene a ser vem a ser el día octavo, o oitavo dia, que también es el primer día que de la é semana. também o primeiro dia da semana. ¿Y cuál es el primer E día de la qual semana? é o primeiro dia da El semana? día domingo. O dia de domingo. Y si contamos E se contamos el día domingo o dia de domingo, juntamente juntamente com os 7 dias da semana que transcorreram, entonces sería então seria el día octavo. o oitavo dia. Y la edad de la piedra angular, E a era de pedra angular, si la contamos se a contamos juntamente juntamente con las 7 edades de la iglesia, com as 7 eras da igreja gentia, viene a ser vem a ser la edad octava, a oitava era, la edad eterna a era eterna de la iglesia del Señor da Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo para entrar al ciclo divino ao ciclo divino de eternidad de eternidade para obtener para obter el cuerpo eterno o corpo Nosotros los que eterno, vivimos, nós os que vivemos, y los muertos en e Cristo, os mortos em a Cristo, el obter cuerpo eterno o corpo que les eterno será dado que será dado por Cristo por Cristo en la resurrección. na ressurreição. También la edad de la piedra angular A era de pedra angular
que está representada en el día que domingo, está representado no dia de domingo, también está representada também está en el representada año del jubileo, no ano do jubileu, en el año 50, que é o ano 50, y también era el año octavo e é também o 8º ano festivo festivo en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Cada 7 años, Cada 7 el anos, año séptimo o 7º era ano un año de descanso era para um la ano de tierra, descanso para a terra, de reposo, de repouso, era un año festivo. era um ano festivo. Y luego E depois de transcurridos 49 de ter años, transcorrido os 49 anos, el pueblo hebreo o povo hebreu había tenido tinha tido 7 años 7 anos sabáticos, sabáticos, o sea, 7 años de ou descanso seja, 7 anos de descanso en la tierra na terra durante 49 años. durante 49 anos. Tenían 6 para trabajar Tinham 6 para trabalhar y 1 de descanso para la e tierra. um de descanso para a terra. Y luego, E em el seguida, año 49, do ano 49, que era año de reposo para la que tierra, era o ano de repouso para a terra, llegaba el año 50, chegava o ano 50, que era el año del jubileo, que era o ano do jubileu, y era el año e o ano en donde la herencia era o ano onde a herança de cada hijo del pueblo hebreo, de cada filho do povo si la había hebreu, perdido, se a tinha perdido, regresaba a sus manos, retornava às suas mãos, sin pagar ni un solo centavo. sem pagar um centavo sequer. Era el año Era o ano de la redención, da redenção, y la redención de nuestros e a cuerpos redenção dos nossos corpos corresponde al año del jubileo ao ano actualizado, do jubileu atualizado, o sea, la edad de la piedra ou angular, seja, a era de pedra angular, donde recibiremos onde receberemos la redención del a cuerpo, redenção do corpo, que es la transformación que de é a nuestro cuerpo, transformação de nossos para corpos, tener el cuerpo eterno, para ter o corpo eterno, nosotros que vivimos, nós os que y vivemos, los muertos en Cristo, e os mortos em Cristo receberem o seu corpo eterno. si alguno de los nuestros Se parte, alguns dos nossos partir, no hay ningún problema, não tem problema nenhum, va a recibir vai de receber todas formas, de qualquer jeito o seu corpo eterno, resucitará vai ressuscitar en la cuarta vigilia, na quarta vigília, en este día postrero, nesse último dia, en un cuerpo eterno, em um corpo y eterno, estará con nosotros e estará conosco de nuevo. novamente. Y si la persona permanece viva E se a pessoa permanecer viva y los muertos en Cristo e os resucitan, mortos em Cristo ressuscitam, cuando los veamos, quando os vejamos, vamos ser transformados de todas formas, de todo jeito. vamos a tener Vamos ter el cuerpo o eterno corpo eterno que Cristo prometeu para todos nós, porque estamos vivendo en el ciclo divino no ciclo de la divino redención da redenção do nosso corpo mortal, para tener para ter el cuerpo eterno. o corpo eterno. Seremos Vamos ser transformados y así tendremos e assim vamos ter el cuerpo eterno, o corpo eterno, que es una herencia que é uma herança que que corresponde aos filhos e filhas de Deus. bendición Bênção que perdió el ser humano que o ser humano perdeu 6.000 años atrás, 6.000 anos pero que será atrás, restaurada mas vai ser restaurada en este día posterior. nesse último dia. Y todas las demás E bendiciones todas as outras que bênçãos perdió Adán y Eva que Adão e Eva perderam vão ser restauradas en este día posterior. nesse último dia. Y todos nosotros E todos nós seremos a imagen y vamos ser a semejanza, imagem e semelhança de Jesus Cristo. seremos personas Seremos pessoas en toda la perfección, em toda a perfeição, cuerpos perfectos corpos perfeitos y eternos, e eternos, espíritus teofánicos espíritos eternos y teofânicos perfectos, eternos e perfeitos, y nuestras almas eternas, e nossas almas eternas e perfeitas, todos redimidos e todos redimidos com nosso amado Senhor Jesus Cristo, para vivermos por el milenio pelo milênio y por toda la e eternidad. por toda a eternidade. Por eso es que dice la Escritura É por isso que a Escritura diz que las aflicciones que tenemos que en as este aflições que temos tiempo terrenal que nesse vivimos, tempo terrenal que vivemos y en estos cuerpos terrenales e nesses corpos terrenos, no es de comparar não há de comparar com as glórias vindouras que em nós se manifestará. en nosotros van a ser Em manifestadas nós vai ser manifestadas essas glórias vindouras no corpo eterno e novo que teremos. y eso es E isso para quienes, é para quem? para todos ustedes, Para todos vocês para mí también. e também para mim. Y ahora E agora, miren ustedes vejam, las tres vigilias primero, as 3 primeiras vigílias
se cumplieron se cumpriram durante las 7 edades de la durante iglesia as 7 eras da igreja gentia, en los territorios nos territórios donde se cumplieron onde se cumpriram esas edades, essas eras, porque corresponden a la noche porque corresponde à noite, donde aparecen las estrellas onde as estrelas aparecem, y corresponden e corresponde a esa etapa de la iglesia a del essa Señor etapa da Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, donde aparecieron las 7 estrellas, onde apareceram as 7 estrelas, los 7 ou mensajeros. 7 mensageiros das 7 eras da igreja gentia. La iglesia está representada A en igreja esas está edades representada nessas eras, en la luna, na lua, porque era el tiempo de la noche. porque era o tempo da noite, Pero para el tiempo final, mas para o tempo final, la iglesia a igreja no estará vestida de la luna, não vai estar vestida da lua, sino del sol, senão do sol, porque es porque é el tiempo o tempo de la cuarta vigilia, da quarta que vigília, es de día. que é de dia. Por eso dice, Por isso diz: a los que temen mi nombre, aos que temem o meu nome, nascerá el sol de o justicia, sol de y en justiça, sus alas e em suas asas trará salvação. Por eso es É por isso que Cristo aparece que Cristo en aparece el monte de la no transfiguración, Monte da Transfiguração com o seu rosto como o y en sol, Apocalipsis capítulo 10 e em Apocalipse 10 con aparece su rostro como el com o sol. seu rosto como o Y en sol, Apocalipsis capítulo e em 1 Apocalipse 1 aparece también também aparece con su rostro com o seu rosto como el sol. como o sol. Capítulo 1, Capítulo 1, verso 16 dice, versículo 16 diz: tenía en su diestra 7 estrellas, E ele tinha na sua destra 7 estrelas, de su boca salió e una da espada sua boca aguda de saía dos uma filos. aguda espada de 2 fios. La espada es A espada la palabra. é a palavra. Las 7 estrellas son As los 7 siete estrelas de são las os siete 7 edades, anjos das 7 eras, y su rostro era e o como el seu sol rosto era como o sol, cuando resplandece en su quando na sua força resplandece. fuerza. Aquí lo vemos Aqui o con su vemos rostro como el sol. com o seu rosto como o sol. A Al quem? Hijo del Hombre. Ao Filho do Homem. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, en su venida, em sua vinda, viene con su rostro como el vem sol. com o seu rosto como o sol. Porque ¿En vem. cuál de las vigilias? Em qual das vigílias? Na quarta vigília. Y ahora podemos ver E agora podemos ver en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, verso 4, versículo 4, donde dice, onde diz: y verán su rostro, E verão seu y su rosto, nombre estará en su frente, en sus e frentes. nas suas testas estará o seu nome. Ahí podemos ver Aí podemos ver el sol, o sol, su rostro como el sol, seu rosto como o sol, y podemos ver e podemos ver que su nombre, que o seu nome, el nombre del sol de justicia, o nome do sol de justiça, el nombre de Cristo, o nome de Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, para el día postrero, para o último dia, o seu novo nome, que es el nombre eterno de que é o nome eterno de Deus, encontramos encontramos que lo tendrán todos los hijos de Dios que todos os filhos de Deus o terão en su frente. nas suas testas, O sea, tendrán ou seja, vão ter el conocimiento conhecimento del nombre eterno do de Dios nome eterno de Deus, y nombre nuevo o nome novo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Los escogidos Os de escolhidos la iglesia del Señor da igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo tendrán ese conocimiento. terão esse conhecimento, Y también 144 e mil também hebreos 144 mil hebreus lo verán viniendo o verão vindo con su rostro como com el o sol seu rosto como o sol, y obtendrán e obterão a revelação do nome eterno de Deus y nombre nuevo, e nome novo do Senhor Jesus Cristo. obtendrán el conocimiento Obterão conhecimento del nombre do nome del Cordero de Dios, do Cordeiro de Jesucristo, Deus, Jesus Cristo, viniendo vindo en el día postrero, no último dia, como el león como leão, de la tribu de Judá, da tribo de como Judá, Rey de Reyes, como Rei dos Reis, Señor de e señores, Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra de reclamação. Y lo que quiso conocer E o que quis conhecer? Jacob, Jacó, cuando le preguntó, quando perguntou: ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome? Eso será revelado Isso vai ser a revelado Jacob, al Israel ao Jacó, celestial ao primero, Israel celestial primeiro, y al Israel e a terrenal, Israel terrenal, o povo hebreu. el Israel O celestial Israel celestial es la iglesia del é a Señor igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo, y el Israel E o terrenal Israel terreno
es el pueblo hebreo. é o povo hebreu. 144 mil hebreos 144 mil hebreus que lo recibirán. que o receberão, Así como los escogidos assim entre como los os gentiles eleitos entre os gentios de la iglesia de da Jesucristo igreja de Jesus Cristo lo recibirán o receberão en este tiempo final. nesse tempo final Y estarán viendo e estarão vendo a Jesucristo a Jesus Cristo cara a cara manifestado face a face manifestado em carne humana en medio no meio de su iglesia. da sua igreja. Y eso será E isso vai ser la venida a vinda del jinete del caballo do blanco cavaleiro do cavalo branco de Apocalipsis Apocalipse 19. 19. ¿Qué dijo el precursor de O que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que seria La venida del caballo blanco de Apocalipsis a vinda 19. do cavalo branco de Apocalipse 19? Vamos a ver. Vamos ver. En la página 134 del libro de los sellos, Na página 134 do livro dos selos, dice el precursor de la segunda venida. diz o de precursor da segunda vinda de Cristo. Cristo. Y noten ustedes, E notem, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Es la venida É a vinda del Espíritu Santo do Espírito Santo en carne humana. em carne humana. Y ahora, E agora, en la página 277, na página 277 do livro dos selos em espanhol, en una parte de la oración, em uma parte da oração, dice nuestro hermano Branham, diz o nosso irmão Branham: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, pedimos que o Espírito Santo venha agora el mesmo, jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, enquanto o seu Espírito, el Espíritu de Cristo, o Espírito de Cristo, entra en confrontación entra em con el confronto anticristo, com o anticristo y él llame los suyos. e ele chame os seus. ¿Quién es el que llama a los suyos? Quem é que chama os seus? ¿Quién es el que llama a los escogidos? Quem é que chama os escolhidos? Es el Espíritu Santo. É esse Espírito El jinete Santo, del caballo blanco o de cavaleiro do Apocalipsis cavalo 19. branco de Apocalipse 19. Y en el día postrero E no último dia estará con nosotros estará conosco, en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, manifestado manifestado en carne humana. em carne humana. Y ahora E agora, veamos vejamos en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, nos habla nos de la fala venida de Cristo da vinda de Cristo en un caballo blanco em um cavalo branco y con una espada saliendo e de su com uma boca espada saindo da sua boca y con un nombre e com um que nome ninguno entiende, que ninguém entende, el cual es el verbo de o Dios, qual é o verbo de Deus, y tiene en su vestidura e tem em sua vestidura y en su muslo e em sua coxa escrito escrito este nombre: esse Rey nome: de Reyes Rei de y Reis Señor de Señores. e Senhor dos Senhores. Y ahora en la página 256, E agora na página 256 do livro dos selos, dice el precursor de la diz o segunda venida de precursor da Cristo, segunda vinda de Cristo. pero cuando nuestro Señor Mas aparezca quando sobre la nosso tierra, Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a y neve será completamente Manuel, e será completamente la Emanuel, palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es Isso la é venida a vinda del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esa es la venida Essa é a vinda del ángel del pacto do anjo do de pacto, Jesucristo en Espíritu Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado en carne humana velado em carne en humana el día posterior, no último dia, en su ángel em mensajero, seu anjo mensageiro, dándonos a conocer nos dando a conhecer todas estas cosas todas estas que deben coisas suceder pronto, que em breve deve acontecer y trayéndonos e nos la trazendo bendición del cielo, a bênção do céu, la bendición a bênção para el Israel para Israel celestial, la iglesia del celestial, Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, e para o Israel terreno, que es el pueblo hebreo. que é o povo hebreu. Ahora vean Agora vejam cómo viene la bendición del como cielo, vem a bênção do céu, la bendición de Dios a bênção de Deus para los hijos e hijas de Dios, para os filhos e filhas de de la Deus, iglesia del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus y Cristo, después e depois para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y todo esto E tudo en isso la cuarta vigilia. na quarta vigília.
la cuarta vigilia a quarta vigília, que corresponde que corresponde a este tiempo a esse tempo en el cual no qual nosotros estamos viviendo. nós estamos vivendo. Este es el tiempo Esse é o tempo de la cuarta vigilia. da quarta vigília. Este es el tiempo Esse é o tempo en que los escogidos de Dios em que os escolhidos de Deus estarán viendo estarão vendo al ángel del pacto, ao anjo do pacto, que es Jesucristo en el Espíritu que é Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado en carne humana, manifestado em carne en humana, su ángel mensajero. em seu anjo mensageiro, Viéndolo cara a cara, vendo face a face, manifestado a través de carne humana, através de carne humana y recibiendo e recebendo las bendiciones as bênçãos de Jesucristo de Jesus Cristo en este día postrero, neste último dia, en la cuarta vigilia. na quarta vigília. Hemos visto Vimos el misterio o mistério de las vigilias. das vigílias. Hemos visto la relación Vimos a relação de las vigilias das vigílias con la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo. ou a trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto también Vimos também en cuál de las vigilias em qual das el vigílias Hijo del Hombre o Filho do Homem vendría. viria. Y hemos visto también E também vimos cuál es el gran evento prometido, qual é o que grande será evento realizado prometido en que la será cuarta realizado na quarta vigília. vigilia. El gran evento es O grande evento é la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, la venida a vinda del jinete del caballo do blanco cavaleiro do de cavalo branco de Apocalipsis Apocalipse 19, 19, que es la venida que é a de vinda Jesucristo, el ángel del pacto, de Jesus Cristo, anjo do viniendo en pacto, Espíritu Santo, vinda em Espírito Santo, manifestado manifestado por medio de su ángel mensajero, por meio do seu anjo viniendo en mensageiro, carne humana, vindo em carne en su humana, ángel mensajero manifestado, em seu anjo mensageiro manifestado, dándonos a conocer nos dando a conhecer todas todas que estas devem coisas suceder, que devem y acontecer bendiciéndonos e nos abençoando Jesucristo Jesus Cristo en este día postrero, nesse último y dia llamando y juntando e chamando e a todos juntando sus escogidos a todos en os este seus día escolhidos neste último dia. Para eso es É para isso el gran evento o grande evento para prometido el día postrero, para o de último la dia venida del Hijo del da Hombre, vinda do Filho con do sus Homem com os ángeles seus en la anjos cuarta vigilia. na quarta vigília. Hemos visto Nós vimos el misterio o mistério de las vigilias. das vigílias. Ha sido para mí un privilegio muy grande Para mim tem sido um grande estar privilégio con ustedes ter estado com en vocês esta noche, nessa noite, dándoles testimonio testificando a del vocês misterio do mistério de las vigilias, das vigílias, que las bendiciones que as bênçãos de Jesucristo de Jesus Cristo correspondientes correspondente a la cuarta vigilia, à quarta vigília sean sobre cada uno de seja ustedes, sobre cada um e de sobre vocês mim e também, também sobre y mim, pronto todos e seamos breve todos transformados, sejamos transformados e raptados llevados e levados a la cena de la boda à del ceia Cordero das bodas do en el Cordeiro no céu, y allí e ali desfrutemos con desfrutemos com Cristo Cristo esa gran fiesta esta grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, en el nombre eterno no nome eterno del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém Y amén. e amém. Que Dios les continúe Que bendiciendo Deus a continue todos abençoando a todos y continúen pasando e continue tendo una noche uma noite llena cheia de las bendiciones das de bênçãos Jesucristo, de Jesus el Hijo Cristo, Filho, del- el ángel del o pacto, anjo do pacto, el Hijo o Filho de prosperidad. de prosperidade. Dios les bendiga Deus lhes abençoe e guarde a todos. a todos vocês. Deixo novamente com vocês ao reverendo Gian del Cuerto para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dándole gracias a Jesucristo agradecendo a Jesus Cristo por suas bênçãos en esta noche. nessa noite.